Depois das traições da esposa, o bombeiro encontrou o seu amor verdadeiro. Seja bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você acreditaria que um simples resgate durante um incêndio poderia mudar a vida de duas pessoas para sempre? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um bombeiro após salvar uma moça de um incêndio, se apaixona por ela. E depois dela ser expulsa de casa pelos pais por estar grávida, ela recorre a ele que, ao saber da notícia, a acolhe de imediato. A jovem, no entanto, acaba descobrindo segredos sobre o seu bombeiro. De início, ela fica indignada, mas logo ele conta a verdade sem esconder nada, o que faz a confiança ser restabelecida. Prepare-se para conhecer essa história, onde o destino, o amor e o sofrimento se entrelaçam em cada detalhe. Fique até o fim e descubra como, mesmo em meio às chamas e à escuridão, o amor pode florescer. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Olá, meu nome é Alessandro. Eu vivia em San Lorenzo, Equador, minha terra natal. Vamos conhecer a minha namorada, Sandra, na época. Uma jovem de 18 anos que havia acabado o colégio e estava desempregada. Toda essa história aconteceu bem antes de eu deixar minha terra natal e ir morar com ela em outra cidade. Ela trabalhava vendendo flores de papel nas ruas de San Lorenzo e morava com seus pais, João e Célia. A família parecia gostar muito dela, mas eles eram super protetores e nunca a deixavam sozinha por nada, nem mesmo para conversar com vizinhos e amigos. Sandra, apesar de detestar toda essa super proteção, os respeitava e os amava muito, sendo uma boa filha. Mas um dia, cansada de toda a proteção e querendo conhecer coisas novas, ela acabou me conhecendo. Eu era um homem bem mais velho, de 30 anos. Apesar da grande diferença de idade, quando vi Sandra em um incêndio, onde arrisquei a minha vida para salvá-la em um galpão. Só para deixar claro, eu sou bombeiro, e por isso que entrei para salvá-la. E continuando, aquilo foi amor à primeira vista. Acontece que, por curiosidade, Sandra entrou nesse galpão para conseguir papel e, misteriosamente, um incêndio começou. Sandra ficou presa no local. A comunidade acionou o corpo de bombeiros que veio, e meus companheiros apagaram as chamas. Eu acabei entrando e percebi que havia alguém lá dentro. Era Sandra, que havia desmaiado e não conseguiu sair devido à fumaça tóxica. Eu consegui resgatá-la. Quando vi a moça adormecida em meus braços, percebi o quanto ela era bonita e senti algo forte no meu coração. No hospital, os médicos chamaram os pais de Sandra, que foram direto ver a situação da filha. Após se recuperar daquele evento traumático, Sandra despertou e, surpresa, me conheceu, o seu salvador. A troca de olhares foi imediata entre nós e sentimos algo forte naquele momento. Foi nesse instante que entreguei meu coração e minha alma à jovem vendedora de flores. Os pais de Sandra ficaram muito gratos a mim, mas após ela receber alta, eles se despediram e foram para casa. Eu fiquei com aquele olhar e a visão da moça na minha alma e na minha mente para sempre. Ao chegar em casa, João e Célia ficaram ainda mais protetores com a filha e demoraram muito para lhe dar liberdade para sair de novo. Mas, um dia, eu estava dirigindo meu carro e vi Sandra vendendo flores na rua. Fiquei feliz em revê-la, emocionado, e pedi para falar com ela. Sandra também estava feliz em me rever, o seu salvador. E nós decidimos ter uma amizade em segredo. Sandra precisava fazer tudo escondido,
pois seus pais a tinham proibido de namorar. Na visão deles, ela só se casaria com um homem que eles escolhessem. Ela não achava justo seus pais escolherem algo por ela e queria alguém por amor, não por imposição. Os encontros em segredo aconteceram e, após um ano de relacionamento escondido, Sandra e eu estávamos muito firmes. Embora eu nunca a tenha apresentado à minha família, o que a deixava desconfiada, ela não queria duvidar de mim e desejava que eu fizesse isso por livre e espontânea vontade. Eu era um homem de 30 anos, com porte atlético e corpo musculoso, e cumpria a minha função como bombeiro de corpo e alma. Eu não revelava minha vida pessoal para ela por uma razão pessoal minha. E em breve vocês conhecerão a verdade sobre mim. Em um de nossos encontros, eu perguntei: amor, por curiosidade, quantos namorados você teve na sua vida? Seja sincera comigo. Sandra, envergonhada, mas emocionada, me disse: Alessandro, você é o primeiro e o único homem da minha vida. Nunca tive ninguém antes. É uma longa história. Ela me contou que nunca namorou, que seus pais eram super protetores e que, se ela se envolvesse com alguém sem o consentimento deles, ou se não gostassem do rapaz, eles o matariam. Fiquei comovido e disse à minha amada: minha nossa, amor, já vi que seus pais são bem barra pesada. Mas fica tranquila, meu amor. Eu te amo de verdade e quero muito você. E assim ficamos ali namorando. Em uma noite que passamos juntos em um hotel, não conseguimos conter nossos sentimentos e nos entregamos um ao outro de corpo e alma. Quando acordei no dia seguinte, estava muito feliz e até levei um café da manhã para Sandra, que ficou feliz com o meu gesto e com o quanto eu estava fazendo tudo para agradá-la. Mas logo, ela se tocou de que havia ficado a noite toda fora e que seus pais deveriam estar preocupados. Ela se arrumou depressa e, com a minha ajuda, a levei rapidamente para casa. Ela chegou e seus pais estavam furiosos. João, com a cara fechada, perguntou: onde você esteve, menina tola? Sabe muito bem que não é para ficar fora de casa. Célia também retrucou: filha, você sabe muito bem que não deveria ficar fora até tarde. Depois daquele incêndio no galpão, nós ficamos muito traumatizados em te perder. Sandra inventou uma história dizendo que passou a noite na casa de uma amiga e eles acreditaram, pensando que era apenas uma birra. Mais adiante, Sandra começou a sentir enjoos. Aflita, pensando que estava grávida, ela fez um teste de gravidez. Ao ver que o resultado deu positivo, ficou completamente sem chão e tentou disfarçar, mas era inevitável que a barriga crescesse. Um dia, João viu o teste de gravidez jogado no lixo. Quando ele viu as duas linhas furioso, foi direto com sua esposa e filha e perguntou: de quem é isso? Qual de vocês duas está grávida? É você, Célia. Se você me traiu e sei que esse filho não é meu porque depois que nasceu a nossa filha, fiz uma vasectomia para não ter mais filhos, eu vou te ensinar uma lição agora. Célia, assustada, disse: escute, João, isso não é meu. Como você pode desconfiar de mim? Quando João iria expulsar a esposa de casa, Sandra, desesperada, gritou e disse: pai, não faça isso com a mamãe, isso é meu. Minha mãe não tem nada com isso. João e Célia ficaram chocados. João culpou a esposa por não ter criado a filha e perguntou de quem era o filho. Sandra se recusou a dizer, pois sabia como eram seus pais. Célia ainda intercedeu por ela, mas João estava implacável. Ele expulsou Sandra de casa, recolheu todas as suas coisas e documentos e a jogou na Rua da Amargura. Célia chorou ao ver sua filha na rua, mas João gritou de raiva: você acabou comigo. Eu não tenho mais filha. Nunca mais quero te ver. Você desonrou o nome da nossa família. Procure o pai desse bastardo que deve se responsabilizar por você agora. E ele fechou a porta na cara da filha. Sandra ficou arrasada com a atitude do pai. Ela andava na rua chorando e carregando uma mala e uma bolsa, quando eu apareci dirigindo meu carro. Amor, o que aconteceu com você? Por que está com essa bolsa e essa mala? Sandra, com lágrimas nos olhos, respondeu: escute, Alessandro. Isso é uma longa história e talvez você não goste. Estou preparada para o próximo golpe. Ser abandonada por você quando descobrir o que vou te dizer. Emocionado, eu disse: escute, Sandra. Seja o que for, você é o amor da minha vida. Eu tenho o direito de saber.
Então Sandra me contou toda a verdade. A situação em que estava grávida, que o filho era meu, que seu pai a expulsou de casa, que ela não tinha para onde ir e que não tinha mais ninguém além de mim. Fiquei chocado com a revelação e disse: Amor, lamento que, por minha culpa, você tenha passado por tudo isso. Mas fica tranquila, eu não vou te abandonar nem ao nosso filho. Você é o amor da minha vida. Vou te levar a um local e vou pagar o aluguel em uma pensão. Não vai faltar nada para você nem para o nosso filho. Vocês dois agora são a minha prioridade. Sandra ficou emocionada com a minha atitude. Ao contrário dos pais, eu não fui um canalha e não virei as costas para ela. Eu morreria por Sandra e pelo meu filho, pois sabia que tudo isso era minha culpa e que eles não mereciam passar por isso. Sem perder tempo, a levei a uma pensão onde paguei o aluguel adiantado e não a deixei passar necessidade. Ela estava feliz por eu a ter acolhido e viu o quanto eu estava feliz em saber que seria pai. Eu comprava água, comida e tudo o que fosse necessário para ela e o bebê, sem me arrepender nem um pouco. Mais ou menos um mês depois, decidi ser sincero com Sandra e não queria mais esconder nada. Chamei-a para conversar e disse: Amor, quero te confessar algo. Você me ama acima de tudo? Eu já demonstrei o quanto te amo e quero você na minha vida. Mas também vou te dizer algo que talvez você não goste. Não acho justo te enganar e quero ser verdadeiro e sincero contigo, pois sei o que é ser enganado, e você não merece isso. Vou te contar a verdade sem esconder nada. Você tem todo o direito de saber? Sandra, emocionada, retrucou: Alessandro, meu amor, assim como você demonstrou que me ama, eu te amo. Seja o que for, eu vou te escutar. Então, seguro, mas temendo ser rejeitado, tirei do bolso da minha camisa uma aliança e confessei a verdade. Sandra, eu sou um homem casado e tenho uma esposa, mas não tenho filhos. Por favor, não fique brava e me escute. Ao ouvir isso, ela começou a chorar e me disse: Casado, Alessandro? Como pode fazer isso comigo? Porque só agora vem me confessar. Eu chorei e implorei para ela me escutar o que eu tinha a dizer, para não me julgar antes de conhecer toda a minha história. Sandra, mesmo magoada, concordou. Eu disse que não havia falado nada por medo de perdê-la. Contei que era casado há 10 anos com minha esposa, Amparo, que nós nos conhecemos muito jovens e que nossos pais eram conhecidos. Mas há 3 anos Amparo me traiu com um amante. Naquele dia fiquei triste e muito decepcionado e quis o divórcio, mas meus pais me ameaçaram me deserdar se eu abandonasse minha esposa infiel e disseram que deveríamos manter as aparências. Expliquei a Sandra que meus pais não eram exatamente ricos, mas tinham uma ótima posição social, assim como a família de minha mulher. Eram muito religiosos e abominavam a ideia de um divórcio na família, acreditando que eu deveria lutar e salvar o meu casamento até o fim, e que com oração e intercessão, tudo se resolveria. Eles me diziam que Amparo iria mudar e que a família deveria se manter unida, custe o que custasse. Estando entre a cruz e a espada, agora eu estava disposto a tudo para me livrar da falsidade e do ambiente hipócrita em que vivia. Depois de esclarecer tudo, eu disse a Sandra: E é isso, Sandra. Não quero que pense que sou um desses homens sem vergonha e traidores por natureza. Me apaixonei de verdade por você. O meu casamento com a Amparo é somente de aparências, uma fachada e nada sincero ou verdadeiro. Deixei de amar Amparo quando ela me traiu pela primeira vez, mas ultimamente descobri que ela continua a me trair e a me cornear com outros homens. Estou reunindo provas e capturas de tela das mensagens que ela troca com os amantes. Infelizmente, meus pais são narcisistas e vivem de fachada, mas agora estou disposto a tudo para sair dessa falsidade. Sandra ficou admirada com minhas palavras e retrucou: Eu sinto muito por tudo que você passou, mas também fiquei chocada em saber que o tempo todo fui uma amante e não o amor da sua vida. Fiquei confusa e não sei o que fazer. Estou perplexa com o que você me disse. Eu retruquei a minha amada e disse: Você não é minha amante. Você é a mulher que amo. Não quero que você se sinta como o pivô de uma separação. Como eu te disse, deixei de amar Amparo desde que ela me traiu pela primeira vez. Nem filhos a gente tem.
E ela ainda continua me traindo até agora. Minha mãe, há algum tempo, descobriu que meu pai a traiu com uma secretária que trabalhava com ele na empresa. Quando ela descobriu a infidelidade, em vez de se separar dele e seguir em frente, ela o perdoou, dizendo que não se casou para se separar. E meu pai despediu a secretária para agradar minha mãe. Mas eu decidi que não quero isso para mim. Não quero viver de fachada e mentira. Quero que saiba que o que sinto por você é amor de verdade e não uma aventura. Ficamos conversando e sendo sinceros um com o outro, sem esconder nada. Sandra ficou completamente chocada com a minha história e sentiu pena de mim. De maneira muito triste, ela me disse: amor. Amor, infelizmente não tivemos sorte e nascemos em famílias estranhas. Família a gente não escolhe. Nos deram essas e não tivemos opção. Tudo isso para manter aparências. Isso não leva a absolutamente nada, somente a ruína. Eu completei. Isso mesmo, amor. Falta pouco para o nosso filho nascer e, para sua segurança, você vai ficar nesta pensão para evitar que a louca da Amparo tente alguma coisa contra você ou os meus pais. Agora, com esse bebê em seu ventre que é o meu filho, vou me separar de Amparo e sair desse casamento de aparências. Pouco me importa o que meus pais e minha infiel esposa digam. Quero ser transparente e não viver uma fachada. Quero ser feliz de verdade. Assim, acertando nossas diferenças e vendo minha sinceridade, Sandra me deu mais um voto de confiança. O que eu disse era a verdade. Eu não estava mentindo. Amparo era uma mulher infiel que não me respeitava. E ela tinha um jogo de manipulação, se aproveitando da manipulação religiosa da minha família. Eu continuei a reunir provas contra ela, decidido a me divorciar em breve, pois Sandra trouxe um novo sentido para a minha vida. Eu estava protegendo Sandra e, para a segurança dela, pedi que não recebesse visitas. Ela concordou, pois viu que eu estava fazendo isso pelo seu bem. Mas logo isso não passaria despercebido, pois eu tinha um medo muito forte de Amparo fazer algo de mal a Sandra. Um dia, ela me confrontou e disse: Onde você estava até essas horas da noite, Alessandro? Por que chega tarde em casa? Com toda a coragem eu retruquei: escute, Amparo. Estava na corporação ajudando as pessoas. Sabe que sou bombeiro e você nem deveria ficar preocupada com o que faço. Desde que você me colocou um par de chifres na minha cabeça há 3 anos, não tenho confiança em você. Muito menos te devo satisfações. Nosso casamento é somente de fachada. E se estou contigo, é por causa dos meus pais que te consideram a nora dourada. Você deveria ter se casado com o meu irmão Eduardo, que é o filho dourado deles, e não comigo. Amparo, muito ofendida, retrucou: Você ainda não superou isso, meu amor? Seus pais são amigos dos meus pais e sabem que temos uma boa relação. Eu não me casei com o Eduardo porque foi você que escolhi, não ele. Continuamos discutindo por um bom tempo. Eu não me importava com Amparo, nem sequer a odiava, pois até o ódio seria um consolo. Significaria que eu sentia algo por ela. Era pura indiferença. Eu estava com ela apenas por pressão da minha família, não porque a amava. Não sentia absolutamente nada, nenhuma consideração, amor, carinho. Tudo isso morreu quando ela me traiu, 3 anos antes de eu conhecer Sandra. A minha convivência com Amparo era apenas por aparências, não por amor. Diante de todos éramos um casal, mas em casa éramos 2 estranhos. Acontece que meus pais tinham outro filho, meu irmão mais velho, Eduardo, um médico cirurgião renomado que eles sempre viam como o filho dourado e a quem davam glórias. Enquanto eu, que escolhi ser bombeiro, era uma decepção para eles. Eles não viam na minha profissão o intuito de salvar vidas ou ajudar pessoas. Sempre houve uma rivalidade entre mim e Eduardo, incentivada pelos nossos pais, o que me fazia ser o excluído, a ovelha negra do lar. Por isso eu mantinha em segredo minha relação com Sandra, pois meus pais poderiam prejudicá-la. E eu não me perdoaria se eles ou a louca da Amparo fizessem algo de ruim para ela e para o meu bebê. Em certos momentos Eduardo me provocava, dizendo o quanto ele era o filho dourado e eu a decepção. Mas eu não estava mais aguentando aquilo e decidi que sairia em breve daquele lugar. Iria sair daquele ninho de abutres, como eu o definia.
Em segredo, a minha relação com Sandra estava indo às mil maravilhas, e eu acariciava feliz a barriga dela. Naquele momento de comemoração eu disse: escute, amor, assim que o bebê nascer, vou pedir o divórcio da Amparo, mesmo que seja necessário passar por cima dos conceitos distorcidos da minha família de fachada, que já está ficando insuportável. E quando conseguir o divórcio, vou me casar com você. Vou pedir transferência da minha corporação para outra cidade, porque sei que meus pais vão ficar furiosos e vão cortar relações comigo por me separar da Amparo. Você aceitaria ir comigo para outra cidade? Sandra, muito emocionada, me disse: Amor, estou muito emocionada com o convite, mas e se meus pais forem atrás de mim? O que me passa na cabeça sobre eles é que sinto muita falta deles. Queria que eles estivessem presentes aqui. Confortando Sandra, eu disse: amor, seus pais te expulsaram de casa. Seu pai, principalmente. Já se esqueceu das coisas feias que ele disse? Lógico que não sou ninguém para dar lição de moral. E não sou nenhum santo, uma vez que fui infiel, e minha esposa também até hoje. Mas essa foi a minha primeira e será a única vez que fui infiel. Que Deus me acabe se eu cometer uma infidelidade com você. Mas eu desejo romper esse ciclo. Não quero uma vida de fachada. Quero algo genuíno e verdadeiro. Vamos para outra cidade e começar tudo do zero. Pouco me importa o que meus pais vão dizer. Como eu te disse, não se sinta culpada de pensar que é o pivô do fim do meu casamento. Vou me separar de Amparo em breve. Esqueça sua família e vamos seguir em frente. Esqueça o passado e não olhe para trás. Se eles vierem um dia atrás de você, vamos recebê-los. Mas se não, paciência. Sandra retrucou amavelmente: Você está certo, amor. Eu vou seguir em frente. E quero te mostrar uma coisa que talvez você não goste. Eu estava saindo para comprar algo para comer e me deparei com isso. Não é segredo quem é a sua mulher, pois você me mostrou uma foto dela e sei das características dela. Veja. Sandra me mostrou fotos de Amparo com um homem em uma praça, aos abraços e beijos. Apesar de ver a boa intenção de Sandra, eu disse: amor, nem fico mais impressionado com o que Amparo faz da vida dela. Em breve, quando o nosso filho nascer e você se recuperar do resguardo, vou ficar livre dela. Estou juntando um bom dinheiro com meu salário de bombeiro. E assim poderemos sair daqui e começar a vida em outro lugar com o nosso bebê. Essas fotos vão ser um ótimo acréscimo à infidelidade de Amparo. Mais uma para a conta dessa mulher. Em breve, estarei livre desse casamento de aparências e fachada. Até Sandra, que seria, em teoria, a minha amante, sabia que Amparo não era uma boa pessoa e era uma esposa infiel. Ficamos juntos, conversando sobre nossas vidas e fazendo planos para criar nosso bebê. As coisas seguiam normalmente. Amparo, meus pais e meu irmão estavam cada vez mais desconfiados das minhas supostas saídas até tarde e voltas de madrugada. Para proteger a integridade de Sandra e do meu bebê, passei a me comunicar com ela através de mensagens. Mas no dia em que Sandra iria dar à luz, não fugi. Fiquei ao lado dela durante todo o parto. E com muita dificuldade, ela deu à luz um menino. Sandra e eu demos ao bebê o nome de Alessandro Júnior, em minha homenagem. Eu estava feliz com o nascimento do meu filho. Sandra e eu estávamos felizes. O médico chegou com um exame de DNA do bebê e disse: 100% de paternidade positivo. Nesse momento, Sandra, intrigada, me perguntou: Amor, por que um exame de DNA? Não era necessário isso. Que coisa estranha. Aí eu disse: isso não é para desconfiar de você, amor. É para rebater meus pais, meu irmão e a Amparo, caso eles tentem me ludibriar com mentiras e dizer que o filho não é meu. Infelizmente, minha família é baixa, e para eles não me verem como um idiota, preciso ser mais esperto que eles. Com isso, eles não podem inventar mentiras dizendo que você me traiu, que o filho é de outro homem e outras coisas do tipo. Eu fiz tudo isso pensando no nosso bebê e em você. É somente por vocês dois. Não veja isso como uma desconfiança, mas como uma arma contra a minha família. Meus pais, principalmente, podem tornar nossa vida um verdadeiro inferno. E eu quero estar preparado para isso. A partir de agora, você e o nosso filho, Alessandro Júnior, são a minha prioridade. E também para poupá-lo do vexame de ser chamado de bastardo pelos meus pais e o meu irmão.
Eu quero proteger você e o meu filho acima de tudo. Eu confio em você, Sandra. Eu não confio na minha família. Sandra entendeu minhas razões e compreendeu que era melhor ter uma carta na manga do que confiar somente na própria estética. Eu e Sandra ficamos curtindo nosso filho amado. Após Sandra se recuperar do resguardo, eu finalmente cheguei em casa. Amparo ficou intrigada e me perguntou: Onde esteve até tarde da noite de novo, Alessandro? Estou desconfiada dessas suas chegadas tardias. Naquele momento, joguei uns papéis na mesa e disse: assine isso agora, Amparo. E vamos acabar com isso de uma vez por todas. Eu quero o divórcio. Espantada, ela exclamou: O que você está dizendo, Alessandro? Você enlouqueceu? Vai jogar 10 anos de casamento fora à toa? Somos um casal e devemos ficar juntos até o fim e até que a morte nos separe. Sabe o que seus pais vão pensar disso? De forma bem sarcástica, eu retruquei: querida Amparo, você quer dizer 7 anos de casamento felizes e 3 anos vivendo de fachada e aparências por causa de um capricho religioso do meu pai e da minha mãe que favorecem meu irmão? Eu sei que você nunca mudou e continua me traindo. Eu me fingi de idiota durante todo esse tempo e agora posso finalmente me libertar disso. Assine os papéis do divórcio e me deixe em paz. Espantada, Amparo me disse: De jeito nenhum. Seus pais não vão deixar você acabar assim com o nosso casamento. Você está muito enganado se pensa que vou te dar o divórcio. Por acaso você está tendo uma aventura? Com um sorriso sarcástico eu respondi: escute, Amparo. Você é a pessoa menos indicada para acusar alguém de traição. Se você pode se aventurar com vários amantes, por que eu também não posso ter uma aventura, como você diz, e ter uma amante também? Direitos iguais, minha querida. Apenas as pessoas tolas e sem amor próprio lutam por algo que está morto. Esse casamento morreu quando você me traiu. E minha família de bons costumes e um simples perdão, achando que foi somente uma falha, é pura tolice. Eu não vou lutar por algo que está morto. Deixei de te amar quando você me traiu e só me mantive contigo por pressão dos meus pais. Mas agora, posso finalmente me libertar dessa prisão sem muros. Aprenda uma coisa: o divórcio não é uma tragédia. Tragédia é um matrimônio mal construído como este. Eu não estou desistindo da minha família porque nem filhos temos. Você nunca quis ficar grávida por medo de perder a sua figura, de ficar gorda e ter estrias. Já vi uma mulher com estrias e acho maravilhoso. Ela engordou porque deu a vida a um ser vivo. E, portanto, não há nada que uns cremes e uns tratamentos de ginástica em uma academia não resolvam. Acabou, Amparo. Não superei a traição. E não vou mais seguir com essa mentira de família que não tem divórcio. Pois vou quebrar essa tradição agora. Amparo e eu ficamos discutindo durante aquela noite. Meus pais ficaram indignados em saber que eu, o filho caçula, iria me divorciar da minha esposa. Mas eu estava firme e forte na minha decisão. Eu cansei de viver uma vida de mentira e fachada somente para agradar a minha família. Diferente da minha esposa, eu reconhecia que era um ser humano falho e que traí. Sim, eu traí Amparo com alguém bem mais jovem do que eu e a minha futura ex-esposa. E engravidei Sandra. Mas não fui covarde. Não fugi das minhas responsabilidades e assumi o que fiz. Mas como Amparo me traiu primeiro e me colocou um par de chifres 3 anos antes, então uma traição trocada não dói. E eu não tinha nenhuma obrigação de ser fiel a ela também. Mesmo sendo uma infidelidade, eu realmente amava Sandra e iria com ela até o fim do mundo. Sandra não era a primeira mulher na minha vida, mas era o meu verdadeiro e único amor. E me sentia honrado em ser o primeiro homem na vida dela. Amparo, por sua vez, não reconheceu suas falhas e acreditava que todo mundo era de todos, pois via seus amantes apenas como aventuras e fogo passageiro. Sandra, para mim, não era nenhuma aventura, muito menos algo passageiro. Ela era o amor da minha vida, pois me apaixonei por ela de coração e alma. Sua pureza, sua inocência e seu jeito humilde, fiel e de coração puro me conquistaram. Jamais imaginaria que uma infidelidade me mostraria o verdadeiro amor. Já farto de toda aquela fachada, decidi pedir o divórcio. Até o dia da audiência,
Amparo se recusava a me dá-lo. Mas tudo desmoronou para ela quando apresentei várias provas de todos os encontros e novas traições com outros homens, mesmo depois da traição. Meus pais ficaram escandalizados, achando que eu estava sendo cruel em expor os problemas da minha família, mas eu estava pouco me importando com o que eles pensavam. Naquele momento, meu pai me disse que se eu me separasse de Amparo, ele mudaria seu testamento e eu ficaria sem minha herança, pois tudo que eles tinham iria para meu irmão Eduardo. Eu respondi: tudo bem, vá em frente. Não ligo para isso. São coisas materiais e posso conseguir algo novo. Cansei dessa fachada na minha vida. Eu estava completamente irredutível e não iria recuar. Após conseguir minha vitória no tribunal, o divórcio foi declarado e Amparo e eu estávamos definitivamente separados. Meus pais ficaram muito ofendidos com o meu divórcio com a nora dourada e, como prometido, me expulsaram de casa, colocando todas as minhas coisas na rua. Fiquei impressionado com o quão narcisista minha família podia ser, preferindo minha ex-esposa infiel a ver minha felicidade, mas não me importei com isso. Peguei minhas coisas e fui direto para a pensão onde estava Sandra e o meu bebê, Alessandro Júnior. Com um olhar de tristeza, mas feliz por dentro, eu disse a Sandra: amor, finalmente me divorciei da Amparo. Minha família ficou uma fera, mas pelo menos tenho você e o nosso filho. E isso é mais que suficiente para mim. Ter vocês dois já é o bastante e não me falta mais nada. Contei toda a situação do divórcio conturbado, o fim do meu relacionamento com Amparo e como minha família virou as costas para mim. Sandra ficou espantada, admirada e triste ao mesmo tempo por mim. Confortando-me, Sandra disse: Amor, eu sinto muito. Pensava que se seus pais vissem o nosso filho, eles se apegariam a ele e mudariam de ideia. Acho que isso ainda pode ter volta. Eu disse: amor, você já sentiu a experiência de ser tratada mal pela família? Pessoas narcisistas não mudam. Elas são como madeira torta que nunca se endireita. É perda de tempo. O importante é que tenho você e o nosso filho. Pense nisso, meu amor. Vamos criar o nosso filho para ser uma pessoa de bem, com valores e princípios. E não deixar o nosso menino passar pelas mesmas situações que passamos. Pense nisso, amor. Sandra compreendeu minhas razões e prometeu ficar ao meu lado sempre. Como prometido, consegui negociar minha transferência para outra cidade, pois temia represálias de meus pais e da louca da Amparo. O comandante da corporação de bombeiros aceitou meu pedido. Eu, Sandra e meu filho Alessandro Júnior nos mudamos daquela cidade e decidimos começar uma vida nova. Sandra agora não precisava mais ficar escondida. Com o dinheiro que acumulei, decidi ajudá-la a investir em algo que ela pudesse fazer para ganhar o seu próprio dinheiro, se sentir feliz e se ocupar. Sandra decidiu abrir, com a minha ajuda, uma loja de artesanatos com o papel que ela fabricava, como as flores de papel que vendia. Eu vi o quanto ela estava feliz e gostava do que fazia. Com o tempo, decidi pedir Sandra em casamento. Ela, muito emocionada, aceitou o meu pedido. Com um mês de preparo, nos casamos. Nós vivíamos em paz e criávamos o nosso filho com todo amor e carinho, sem deixar faltar nada para o nosso pequeno. E nunca mais ouvimos falar de nossas famílias, mas as notícias logo chegariam a Sandra e a mim. Vimos nos jornais que Amparo tentou desviar dinheiro da empresa dos meus pais para uma conta pessoal e foi presa. Eu vi que o karma havia atingido a minha família. Já Sandra estava aprendendo a ser uma mulher e mãe de família, contando com o meu apoio incondicional. Nós dois estávamos muito felizes. Quando Alessandro Júnior completou 5 anos, Sandra me deu uma ótima notícia. Ela estava grávida novamente, o que me deixou muito feliz. Com a gestação completa, tivemos uma filha, que batizamos com o nome de Laura. Nós decidimos seguir em frente com nossos filhos e procuramos esquecer as feridas do passado e os danos que nossas famílias nos causaram. Para mim, era melhor manter nossos filhos longe do contato com os avós maternos e paternos, para o bem das crianças e o nosso próprio. Nós estávamos felizes, muito felizes. 4 anos haviam se passado desde que Sandra, nosso filho e eu, havíamos nos mudado. Nossa vida, em nossa nova cidade,
Era um retrato de paz e felicidade. A loja de artesanato de Sandra prosperava. E eu, como bombeiro transferido, construí uma nova reputação. Alessandro Júnior, nosso primogênito, era um garoto esperto e cheio de energia. E a pequena Laura, que havia chegado para completar nossa família, era a alegria da casa. Eu havia trocado o inferno de aparências de minha antiga vida por esse paraíso de amor e sinceridade. Eu me sentia completo. O passado, com todas as suas mágoas e decepções, parecia cada vez mais distante. Meus pais e meu irmão Eduardo, presos em seu próprio limbo de orgulho, nunca deram um sinal de vida. Eu soube por alto que o escândalo da prisão de Amparo e o meu divórcio os haviam envergonhado publicamente. Mas, para eles, o que importava era a fachada. Não me importava mais, pois minha verdadeira família estava ali, comigo. Em um final de tarde, enquanto Sandra e eu observávamos as crianças brincarem no jardim, a campainha tocou. Sandra foi atender e eu a segui, curioso. Do outro lado da porta, estava uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um olhar que me pareceu familiar. Sandra parou, paralisada, as mãos cobrindo a boca. Mãe! Ela sussurrou, a voz embargada. Célia, a mãe de Sandra, estava ali na nossa porta. Sua expressão era de alívio e arrependimento. Eu vi o sofrimento em seus olhos e, por um instante, me lembrei daquele dia terrível em que Sandra foi expulsa. Célia, que sempre esteve à sombra da autoridade de João, foi a única que chorou ao ver a filha partir. Minha filha, eu te procurei por todos os lugares. 4 anos, Sandra. 4 anos que me arrependo de ter te perdido. Célia disse a voz trêmula. Sandra, sem pensar 2 vezes, se atirou nos braços da mãe, chorando. O choro de reencontro, de saudade, de perdão. Célia a abraçou com força, como se temesse que ela desaparecesse novamente. 4 anos que me arrependo de ter te perdido, Sandra. Eu sinto tanto, filha. Célia murmurava, acariciando os cabelos de Sandra. Eu devia ter te protegido com mais força. Devia ter enfrentado seu pai. Mas eu fui covarde. Fui fraca demais. Eu me aproximei e Célia me olhou. Seu olhar se encheu de surpresa e gratidão. Alessandro, é você? O bombeiro que salvou minha filha? Ela perguntou incrédula. Sou eu, sogra. Eu respondi com um sorriso. O termo sogra me soou estranho, mas foi a coisa mais natural a se dizer naquele momento. Fico feliz que a senhora nos encontrou. Célia me olhou com admiração. Você é o pai. É o pai do meu neto? Sim, e da minha filha Laura. Fomos abençoados 2 vezes, eu disse, e apontei para Alessandro Júnior e Laura, que agora olhavam para nós com curiosidade. Os olhos de Célia se encheram de lágrimas. Ela se abaixou para ficar na altura das crianças e as abraçou. Meus netos, que coisa linda. Eu vou ser a melhor avó que eles já tiveram. Eu prometo. Ela então nos olhou séria e tirou uma carta do bolso de sua blusa. Eu preciso entregar isso a você, Sandra. É do seu pai. O rosto de Sandra ficou pálido. O que aconteceu com ele, mãe? Ele partiu, minha filha. Morreu há alguns meses. Célia disse, a voz carregada de tristeza. Ele teve uma doença terminal. Nos últimos dias, ele não parava de se arrepender de tudo que fez com você. Ele achava que a doença era o seu castigo. Ele me pediu para te encontrar e te entregar essa carta. Para pedir o seu perdão. Sandra pegou a carta com as mãos trêmulas. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela lia as palavras de arrependimento de João. Apesar da dor que ele a havia causado, a tristeza por sua morte era real. Ela o havia amado, e a perda daquele vínculo, mesmo que quebrado, era uma ferida. Ele se arrependeu? Sandra sussurrou, a voz quase inaudível. Sim, ele se arrependeu de verdade. Célia confirmou. Eu não sei se vocês conseguem me perdoar, mas eu sei que preciso me perdoar por não ter sido mais forte por você, por não ter feito o suficiente para impedir a sua saída. Eu prometo, por tudo que é mais sagrado, que farei de tudo para compensar, para vocês 2 e para os meus netos. Eu quero reconstruir nossa família, não por aparência, como a família dele,
mas por amor de verdade. Eu a olhei e vi a sinceridade em seu olhar. Diferente dos meus pais, que se prenderam em seu mundo de orgulho, Célia demonstrou humildade e um desejo genuíno de se redimir. A senhora já tem o nosso perdão. Célia, eu disse e segurei a mão de Sandra. O que importa é que a senhora está aqui agora. O que importa é o futuro. Sandra, que estava em prantos, me olhou e balançou a cabeça em concordância. Obrigada, mãe, por nos procurar, por não desistir. Naquela noite, Célia dormiu em nosso quarto de hóspedes. O ar da casa mudou. Uma sensação de família completa pairava. Com o tempo, Célia e Sandra reconstruíram o relacionamento. E eu assisti a essa redenção com admiração. Célia, agora avó, era a felicidade em pessoa. Ela mimava nossos filhos, contava histórias e os enchia de carinho. Ela se tornou a avó que eu nunca tive para os meus filhos e um pilar de apoio para Sandra. A relação com Célia também se fortaleceu. Ela me ouviu com atenção e sem julgamentos, quando eu contei sobre o fim do meu casamento e o distanciamento da minha família. Ela me tratou como um filho e me agradeceu repetidas vezes por ter cuidado de Sandra. Eu vi nela a figura materna que a minha mãe nunca foi. Ela era tudo o que eu desejava para meus filhos. Uma avó que os amava incondicionalmente, sem se importar com o status social ou o que a sociedade pensava. Com o passar dos anos, Célia provou sua dignidade. Ela se mudou para a nossa cidade para ficar mais perto de nós e passou a ajudar na loja de artesanato de Sandra. A redenção dela não foi apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Ela se transformou de uma mulher subjugada a uma avó forte e carinhosa, que aprendeu com seus erros e usou sua dor para se tornar uma pessoa melhor. Uma noite, enquanto conversávamos, ela me disse: Obrigada, Alessandro, por não ter virado as costas para minha filha. Eu me sinto uma pessoa completa de novo. O perdão de vocês me deu uma segunda chance. Eu sorri e segurei a mão dela. Não, Célia, obrigado à senhora. A senhora nos deu a chance de ter uma família completa. A senhora é a prova de que o amor e a humildade podem vencer o orgulho. A senhora é a redenção da nossa história. A vida seguiu em paz. Meus pais e meu irmão continuaram em seu mundo de fachada, isolados e presos em seu próprio orgulho. Já Célia, com seu coração humilde, provou que a verdadeira riqueza de uma família não está no status, mas na capacidade de amar e perdoar. Eu havia trocado uma família falsa por uma verdadeira e me sentia o homem mais sortudo do mundo. Moral da história: nunca se deve submeter a um relacionamento de fachada apenas para agradar a família ou qualquer outra coisa. Nunca se deve lutar por um relacionamento que está apagado e sem a chama do amor ativa. A partir do momento que algo vai contra os princípios de uma relação, ela se torna como uma vela apagada, assim como o vento da infidelidade que apaga a chama do amor. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!